Chegamos para mais um episódio do Vá para a Corrida. Eu sou o Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui os nossos convidados, a Cauana Pereira e o Gustavo Oliveira. E junto comigo para conduzir também esse episódio, nossa Carol Castro, que foi ela que provocou esse encontro hoje com a Cauana, porque você que já acompanhou os nossos episódios anteriores vai lembrar que a Carol muito bem mencionou naquela oportunidade que a Cauana Pereira que foi a responsável, que foi a inspiração para que ela entrasse nesse mundo das corridas. E quem acompanha também o nosso Vá para a Corrida sabe que esse é o nosso objetivo principal: motivar, cativar que você pratique uma atividade física também. Então, Carol Castro, você é a responsável por esse encontro hoje. Na verdade, os dois estavam, né? Agora, conversando antes da gente começar a gravar, eu lembrei que o Gustavo também estava lá. E, na verdade, não foi só inspiração, mas ela realmente pegou na minha mão e foi comigo. E falou assim, ó, esquece, tipo, o meu ritmo, eu vou correr no teu ritmo, eu vou correr contigo. Se tu quiser, a gente corre, se tu quiser, a gente caminha, a hora que cansar, a gente para. Então, ela foi a responsável, sim, por eu ter completado a minha primeira prova, que, como eu falei da outra vez, era um desafio pessoal. Não que eu tenha sido mordida pelo bichinho da corrida, eu acho que até hoje eu não fui, mas eu queria fazer, eu queria me desafiar, eu queria completar, eu achava que aquilo era impossível pra mim. A Cauana já tinha feito algumas provas antes. Eu me emocionei só de ouvir. Mas a Cauana já tinha feito algumas provas antes e quando eu decidi, mandei uma mensagem pra ela, falei, Cal, quero fazer, tu vai comigo? Daí ela falou assim, eu vou contigo. Deu assim, vamos lá que eu vou contigo. Eu lembro, foi em outubro que a gente fez a corrida do Outubro Rosa. Tava frio, tava chovendo. Era um dia chovendo, eu pensei 10 vezes antes de sair de casa. Eu digo, meu Deus do céu, cara, com essa chuva, com esse frio, não dá. Eu já pensei, o universo dizendo, não, vá correr. Eu digo, não, mas eu vou. E eu fui, eles estavam lá, o Gustavo ajudou a gente no aquecimento, dando, né, a gente fez uns exercícios antes. E foi sensacional. E a partir daí, já fiz 2, 3, 4, sei lá, mais de 10, 20 corridas. E diga-se de passagem, ela correu muito bem a prova, que em alguns momentos eu tive que acompanhar a Carol. Não era nem tipo, deixa que eu vou no teu tempo. Não, eu tive que conseguir acompanhar a Carol ainda. Porque ela já vem de um histórico de atividade física que não era corrida, mas que talvez ela nem contabilizasse que fosse valer tanto para a corrida como valeu. A dança que ela faz a vida toda e tudo mais. Então, ela já tinha um preparo físico muito bom e acho que nem ela sabia disso. E ela fez a prova muito bem. Exatamente. E, Cauana, você me contava antes, agora você está aqui sendo esse exemplo, né? Uma pessoa que motivou a sua amiga, então, já desse convívio que vocês tinham profissionalmente. Mas você também buscou uma inspiração, né? Para começar a correr, para começar a prática da atividade física. E se você nos permite hoje aqui, Cauana, também contar um pouco de como era a sua vida antes e a transformação que a prática de uma atividade física, de uma boa alimentação, da corrida, enfim, acabou resultando na tua vida. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Bom, vocês já me conhecem há muitos anos, então tudo que eu vou contar são coisas que vocês viveram, acompanharam junto comigo. Eu, quando cheguei nos meus 24 anos, eu pesei 103 quilos. E aí, aquilo ali começou a me incomodar muito, assim, mas eu já tinha feito de tudo um pouco na vida pra tentar emagrecer e nada ia. Aí, eu comecei a fazer terapia e tal, emagreci. Eu lembro que eu emagreci 14 quilos na época. E aí, começou a ficar difícil e tal, recuperei 9. E aí, quando eu recuperei 9, tem um parêntese importante nessa história, que eu perdi meu pai quando ele tinha 41 anos. Ele morreu infartado, eu tinha 16 na época. E aí, e sempre aquela história, tipo, a mulher depois dos 30 se torna mais difícil de emagrecer. Então, esse foi o alicerce do que veio na sequência. E aí, eu procurei ajuda médica, comecei a fazer um tratamento para emagrecer, porque eu precisava emagrecer. Porque eu tava com 28 anos na época, então eu tinha, teoricamente, 2 anos para conseguir atingir aquele objetivo. E se eu não fizesse, eu tava pegando a reta final já, porque se eu tava beirando os 30, meu pai morreu com 41, eu já tava pegando a reta final. Então eu precisava fazer alguma coisa. Não que não seja possível, mas é que fica muito mais difícil pro metabolismo a partir da idade, com né? certeza fica. Hoje eu tenho certeza que fica bem mais difícil. Quer ver depois dos 40, então. E aí foi onde eu comecei a fazer o tratamento. Daí depois que eu comecei a fazer atividade física, e aí depois ainda que veio a corrida.
E aí a corrida, ela surgiu, até a gente estava conversando antes, ela apareceu para mim, como a gente estava falando, é um novelo, que se tu começa a puxar, tu vai entendendo a história, e é legal tu ver que um inspirou o outro, que vai levando, e são mais pessoas. O Fernando era um grande amigo da minha mãe, ele e a esposa, e ele participava das provas mais lindas, assim, mais legais no mundo todo, e ele amava correr. Depois de uma prova, ele passou mal e foi fazer exames e descobriu um tumor no cérebro. E aí começou a tratar e tal, e estava impossibilitado de correr. A gente se encontrou num almoço e a gente começou a conversar, ele começou a me contar dessa história dele com a corrida e como fazia falta para ele a corrida naquele momento da vida dele. Conversamos sobre aquilo, cheguei em casa, a esposa dele me marcou numa publicação no Facebook da Meia Maratona Internacional de Floripa. Eu acho que foi dia 15 de novembro de 2019, 18, aquela prova. E aí ela me marcou, eu falei, tá aí minha primeira meta, vou começar a correr. E eu não corria 2 minutos na esteira. Meu treino na academia, a professora tentava botar, eu dizia, mas eu não consigo. E era 2 minutos que eu corria na esteira, e só. E a partir daquele dia eu falei, não, vou fazer essa prova. E aí eu comecei a treinar para aquela prova. Inspirada nele? Nele, porque ele me contando assim, aquilo enchia tanto os olhos dele, que eu falei, não, vai ser minha primeira prova, vai ser essa. Nem que eu termine, que eu vá arrastada, eu ainda falava, eu posso ir rolando, arrastada, não sei. Eu vou terminar essa prova. E aí eu comecei a treinar, fiz a corrida. Uma amiga minha me acompanhou também, ela disse, não, Cal, eu vou contigo. E aí, tá, mas eu ficava agoniada com ela, tadinha. Ela queria correr, eu disse, não, vai me encontrar lá na chegada, a gente se acha. Daí ela terminou, faltando uns metros, ela me acompanhou até o final. Encontrei minha mãe na linha de chegada, então pra mim foi um momento muito emocionante. E a partir dali eu comecei. E depois, um tempo depois, eu tive o privilégio de poder participar de uma prova em que o Fernando estava. E naquela ocasião, o Fernando estava de andador. Já estava, assim, bem debilitado. De andador, ele fez a caminhada. Ai, até me emociono de falar. E aí eu lembro que quando eu passei por ele, tinha mais uns amigos dele, da minha mãe e tal, fazendo a caminhada junto. Ó, só de lembrar já fica... E eu passei por ele, e no que eu passei por ele, minha respiração descompensou porque eu me emocionei. Eu fiz a prova até o final com aquela dorzinha aqui do lado, assim, sabe? Mas eu não parei, assim. E encontrei o Fernando na linha de chegada, a gente tem registros desse dia. E um tempo depois, ele já não conseguia mais caminhar e veio a falecer, assim, porque ele curou aquele tumor, em seguida apareceu outro, mas foi, assim. E ele fez até o final da vida dele o que a gente sabe que depois que tu começa a correr, que é uma coisa que te motiva, assim. Então, até onde ele pôde, ele fez aquilo e eu tive o privilégio de ter uma linha de chegada com o Fernando, assim. Ah, que lindo. Ele sabe? Ele soube, enquanto ainda era vivo, ele soube que ele foi uma das pessoas que me motivou a isso. A esposa dele também sabe. E eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? E aí depois eu não queria mais parar. Eu comecei a participar de várias provas e tudo mais. 2019 engrenou mesmo. Comecei a participar de assessoria de corrida e tal. Nisso eu já tinha perdido uns 30 quilos já, mais ou menos. Isso em quanto tempo? Foi... Tu começou, tu falou que estava com 24 anos, estava com 103 quilos. Mas aí, digamos que eu tava daqueles 103, eu tava com 9... Eu sei que quando eu comecei o tratamento de novo, que foi onde começou tudo, eu tava com 98 quilos. E aí, a partir dali, foram 20 e pouquinhos desses 98. Mas que engrenou mesmo, assim, e aí fui pra assessoria de corrida e tudo mais. E em 2019, a corrida teve uma grande participação nisso, daí eu conheci o Gustavo. Que é o Gustavo Oliveira, que é atual companheiro da Cauana, que vai contar pra gente agora como foi esse início da relação de vocês, então, e como, com todo o teu conhecimento, né, Gustavo, auxiliou a Cauana e todas as outras pessoas que vocês hoje prestam esse serviço também. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A nossa história é engraçada, a gente se conheceu por aplicativo, e eu falo pra ela que, olhando as fotos dela, né, eram fotos normais ali, uma tacinha de vinho. Caprichei nas fotos, mas não foram uma nas fotos tacinha de vinho e outra. E na última foto dela, era prova ou treino? Era um treino. Era um treino na beira-mar. Aquela foto da beira-mar que todo mundo tira. Era com viseira, acho que corta-vento, a blusa da FR.
E eu falo pra ela que aquela foto foi onde eu dei o match ali que me pegou. Aí, depois que a gente conversando, tudo, aí tem uma longa história que a corrida tá muito envolvida com tudo isso. Para as pessoas terem conhecimento hoje, o que a corrida representa na vida de vocês, né? Mais do que essa satisfação que quem corre tem, né? Esse prazer, essa adrenalina, hoje ela é o negócio da família de vocês também, né? A atividade física, né? Exatamente. A gente, não muito tempo depois que eu já estava com o Gustavo, e aí vem as coisas que o esporte, em geral, ele te ajuda, né? E a corrida me ajudou muito na minha questão de autoconfiança e de me conhecer de novo. Então, eu fui abrindo horizontes, assim, enxergando coisas novas, possibilidades novas. E eu literalmente larguei tudo que eu tinha construído até então para começar o que eu nem sabia o que eu queria. Então, eu saí da TV e segui estudando. Eu estava fazendo o MBA, segui estudando. Eu nem tinha certeza pro que eu queria fazer, assim, mas enfim, a vida foi levando. O Gustavo, a gente fazia 3 semanas que a gente estava junto só, mas ele ficou do meu lado o tempo todo. Eu chorava, eu dizia, eu não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou. Mas as coisas, enfim, foram indo e até que chegou um momento que eu falei, não, tem que ser alguma coisa que tenha a ver com o nosso propósito. Isso, o nosso filho era recém-nascido. E eu queria voltar a estudar. Não, mas eu queria um negócio, eu queria alguma coisa assim. E aí, não, tem que ser alguma coisa ligada ao que tem a ver com a gente, que seja natural pra gente. Então, no primeiro momento, a gente abriu a loja de suplementos, que hoje a gente tem. E aí eu falei, isso vai ser o guarda-chuva, vai ser a primeira coisa. O que a gente vai ter? Ah, a gente vai ter isso, vai ter isso, vai ter... E aí era a loja de suplementos, o estúdio de funcional e outras coisas que a gente tem na lista. E a loja e o estúdio hoje já são realidade pra gente, né? A gente estudou bastante, aprendeu até hoje. Bom, o Gustavo, a Cauana, então, ela teve essa mudança, né? Ela deixa o jornalismo e parte para algo que ela descobriu que fazia bem para ela, que trazia toda essa satisfação e hoje é algo que está aí na renda de vocês. Agora, para ti, como foi? Você desde quando que se encantou pelo mundo de educador? Como foi teu início? Aí que tá, meu início na minha adolescência eu sempre pratiquei muito esporte, como vários garotos sonham ser jogador de futebol. Eu fui até os 21 anos, eu joguei no Rio de Janeiro, uma época. E... Amador ou chegou a ser profissional? Amador. De trocar para júnior e profissional ali. Ali eu parei e, ouvindo a história agora da Cauana, eu lembrei de um nome muito importante para mim, que é o Rafa, que era meu preparador físico. E isso envolve a corrida. Que na época, por incrível que pareça, eu gostava dos treinos físicos no futebol. E tinha treinos de tiro, que eu não fazia ideia voltado para a corrida hoje. E de eu lembrar isso hoje é porque me marcou lá atrás. Então ele é um grande responsável por tudo isso. E com 22 anos que eu vim para Floripa... Não. Nas minhas contas foi depois. 20 e pouco. 20 e vários, bastante. Eu me mudei para Floripa. E eu não pensava em fazer educação física ainda. Eu tinha vontade, mas eu não pensava. E com certeza a corrida, aquele momento que a gente sai para correr, eu morei na Lagoa, então eu saía rendeiras ali para correr, a cabeça ia longe. E eu trabalhava numa empresa, CLT, normal, tudo. E ali eu comecei a cogitar a possibilidade de trabalhar com o que eu gostava. E foi ali que começou tudo. Aí começar a tentar ver se eu conseguia pagar uma faculdade, se eu conseguia começar. Eu tinha muito aquele pensamento, tô velho pra isso, vou começar agora. Isso com teus 20 e poucos anos? 20 muitos, 20... mas eu sou péssimo com datas. 27 é o que eu 27 pra 28. Quase 30. Mas quase antes 30. Dos 30 ele já tava se achando velho. Pra começar uma faculdade, entendeu? Pra fazer uma coisa nova, será que dá, será que não dá? E a gente tem aquele medo. Aí ali eu consegui parar, pensar, eu iniciei. Dei o primeiro passo, que nem na corrida que a gente faz, eu dei o primeiro passo e iniciei a faculdade. E agora tô finalizando ela. Então, ali foi que eu quis entrar para educação física, mas minha adolescência, fase adulta, sempre foi envolvida com esporte, sempre envolvido.
E como tem isso, né, Carol? Tu vê, a Cauana já lembrou do Fernando, o Gustavo agora lembrou do professor dele, do Rafael. Nós começamos esse bate-papo, estamos aqui hoje nesse podcast justamente que você lembrou da importância da Cauana para te puxar. E essa corrente, espero que não tenha fim, né? Porque o nosso Vá Pra Corrida é justamente um programa de podcast para levar essas informações, para levar esses exemplos e cativar as pessoas a começar. Porque depois que você começa uma atividade física, você descobre um mundo que te permite não só o teu condicionamento, mas eu comentava antes com a Cauana. Hoje, eu sei que o meu equilíbrio mental, as dificuldades que qualquer um tem na vida, eu consigo superá-las melhor porque eu treino. Porque o treino me permite isso. Na verdade, eu acho que é tipo todas essas atividades físicas ou esses grupos de pessoas, essas tribos que se formam, elas acabam fazendo um trabalho psicológico e social muito grande, né? No caso da corrida, agora, porque no último podcast eu não estava... Eu estava fazendo atividade física, mas não estava muito ligada à corrida. Agora eu já estou num CT, né? Me preparando para a corrida. Ali, não. Então, eu estou vendo, né? Como tudo funciona ali, mesmo que internamente. E, tipo, é uma comunidade, né? Tipo, eles fazem eventos, eles estão juntos o tempo inteiro, eles trocam confidências, eles são amigos, eles marcam churrasco. Então, não é só o convite, não é só o treino, não é só o prova. treino, não é só a saúde, tô aqui treinando porque eu quero ficar forte, bonito ou gostoso, sei lá, o quê. É o social, é conhecer as pessoas, é conviver, é fazer amizades, é ter um círculo de amizades diferente, muitas vezes, novo, outras, né? Então, isso ajuda em várias coisas, na questão, de repente, superar algum tipo de convívio, as pessoas que são muito tímidas, enfim, né? Problemas de ansiedade, depressão, todas essas coisas acabam meio que... tanto a dança, como diz a Cal, eu participei da dança há muitos anos, e ali também a maioria das pessoas que procura fazer uma aula de dança não é porque, eu quero aprender a dançar, mas é pelo convívio que vai ter ali dentro com as pessoas. De repente, para sanar algum tipo de problema que tem no interior. E eu acredito que a corrida, ela vá pelo mesmo caminho, assim. Claro que ainda tem o benefício, né, do exercício físico, da prática, que tudo isso te traz. Então, é muito interessante ver e acompanhar tudo isso, de como isso se dá e esse benefício que traz, que é além da prática, né, da atividade física. E até de algo que não dá para explicar cientificamente, né, mas através da fé. A Cauana mencionou do episódio do Fernando. Você falou do seu pai também, tu tinha 16 anos quando perdeu ele. E eu já mencionei em outros episódios de podcast aqui. Eu também não tenho mais meu pai nem meu avô. Minhas figuras mais próximas de homens da minha família se foram. Mas eu encontro essa conexão com eles quando eu estou sozinho, quando eu estou correndo. Não em todos os momentos, mas em algumas situações que necessitam de uma força maior, que necessitam de uma resistência maior, que tu precisa buscar isso, eu consigo essa conexão. E já ouvi isso de outras pessoas que vieram aqui no Vá Pra Corrida também, dessa ligação, né? E eu vejo mais uma coisa assim na corrida, porque a corrida ela tem toda essa coletividade, toda essa coisa junto, mas ao mesmo tempo é um esporte individual. Uhum. Então, tipo, eu corro devagar. Eu não sou rápida. Então, assim, eu e o Gustavo hoje, nós somos um casal com performances completamente diferentes, porque eu sou devagar e o Gustavo pega pódio, nós somos completamente diferentes, mas a gente se encontrou, achou um meio termo nisso tudo, assim. Então, tem isso também, assim, ó, eu vou fazer minha prova, a gente se encontra na linha de chegada. Então, eu vou me desafiar, eu vou fazer sozinha, eu corro pra mim. O Gustavo corre pra pegar pódio. É diferente, mas ao mesmo tempo é a mesma coisa. E a gente se encontra no final e a gente tudo converge, né? Tudo fica homogêneo no final. E a gente tá tudo junto, tu corre de um jeito, tu de outro, tu de outro, eu de outro. No fim, a gente faz a mesma coisa, sente o mesmo prazer, com rendimentos diferentes. Isso do incentivar, né, que é bacana. Eu lembro daquela prova que a gente fez lá em Jurerê, que a Vanessa da Rocha fez os 21. Primeira vez que ela fez os 21, ela se machucou no meio
do percurso. E aí ela demorou porque ela já não conseguia correr, mas ela quis completar a prova, ela veio praticamente caminhando. Era quase meio-dia, a gente tava lá ainda, entendeu? Tipo assim, vamos lá, estamos esperando a Vanessa. A gente soube que ela tava quase chegando, foi todo mundo ali pro meio do percurso, tipo, vamos junto, terminar junto. Esse negócio do incentivo, do vamos, da equipe, isso aí eu acho que é muito contagiante, assim, né? De tu tá no meio, tu vê a galera, todo mundo incentivando, bora, vamos lá, parece que tudo se torna possível. Tu falou a conexão com o teu pai ali, eu lembrei também que eu fiz a uphill, a de subir a Serra do Rastro, nem sei se a Cauana sabe. Eu anotei no meu braço o nome das pessoas mais importantes pra mim. A uphill foi no dia que nosso filho completou 2 meses. Ele tava bem pequenininho lá num frio. E por diversas vezes na prova eu puxava a manga assim, olhava os nomes e aquilo ali me dava energia que como tu mencionou. E segue, que é por eles, não é por ti. Tem uma coisa muito maior porque tu tá fazendo isso. Isso é muito legal. Que bacana, Gustavo, ouvir esse dia também. E como você mencionou, o pequeno estava com 2 meses na época. Completando naquele dia 2 meses. 2 meses. É algo que agora, Gustavo, nós temos que ficar aqui atentos só ouvindo, porque o espaço é delas para falar sobre isso. A questão da mulher. A mulher, quando ela tem a gravidez, quando ela passa por todo esse pós-parto e quando tem depois todas as suas atribuições, todas as suas funções, e voltar à atividade física ou manter a atividade física depois de também ser mãe. Queres começar, ou Carol Castro, mãe da Duda? É que tudo depende, né? A resposta sempre vai ser o depende. Vai depender do apoio que tu tem ao teu redor. Entendeu? Cauana, Gustavo, casados, moram na mesma residência. Compartilham do mesmo gosto. Compartilham do mesmo gosto e tem uma rotina que um apoia o outro. Para ela pode ser que tenha sido mais fácil dela chegar e dizer assim, Gustavo, eu vou caminhar, tu fica aí cuidando do meu filho. Eu não tinha isso, porque eu sou mãe solo. Então, para mim, foi muito difícil voltar a fazer uma atividade física, porque eu tinha que deixar a minha filha com a minha mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe, ela mora ali no Balneário do Estreito, que é um bairro que tem aqui, né, Florianópolis, e que tem uma beira-mar pertinho. E ali tá 2 quadras, então era bem tranquilo deixar minha filha ali ir lá, correr ou caminhar, enfim, e voltar. No momento que, tipo, a Duda está dormindo, vou fugir, vou fazer alguma coisa. Então, tinham esses 2 lados. Mas é tudo o depende. O depende se o parto foi cesárea, se foi parto normal, né? As recuperações são diferentes. Depende se a questão hormonal pegou, não pegou ali no pós-parto. Que é uma situação bem complicada, a gente fica bem louca e de verdade, entendeu? Porque os hormônios ficam todos loucos, o corpo, tudo, né? Ainda mais mãe de primeira viagem, que a gente não, né? Não... E agora? O que a gente faz, entende? E o medo? E se der errado? E todas as perguntas e cobranças, não só internas, mas dos outros, sociedade, enfim, porque nos vendem uma maternidade cor-de-rosa, que quando a gente tem um filho, a gente sabe que não é, né? Então, é muito difícil o processo. Mas o tempo, né, sabe tudo e encaixa tudo, é só a gente ter um pouquinho de paciência e aos poucos as coisas elas vão se encaixando e aí sim você consegue, se você quiser, obviamente, retomar a sua rotina de exercícios e às vezes até modificar esses exercícios, porque eu comecei a correr, a Duda já era nascida, quando eu comecei a correr, antes da Duda eu poderia ter corrido, era mais fácil pra mim, eu simplesmente acordo 5 da manhã e vou e corro, tá tudo bem. Hoje em dia já aconteceu de algumas provas eu não consegui fazer, porque eu não tinha, com quem que eu vou deixar minha filha? Não vou tirar ela da cama às 5 da manhã pra levar pra casa da avó só porque eu quero correr, né? E aí que vem Embora ela gosta, pra quem não sabe, a Duda já foi em algumas competições com a gente, algumas corridas, e ela fica ali naquela pilha dela toda. Adora, exatamente. Aí por isso que eu digo que a questão do grupo, ela é muito interessante nesse sentido. Que um cuida do outro. Exatamente, porque daí a esposa do Zanotto ia também, levava a filha deles, entendeu? Então ela ficava com as meninas e as meninas curtiam super, né? Tipo, vibravam na largada, ficavam esperando a gente na chegada. A Duda adora comer os bolos e bananas e não sei, que recebe, né? Que estão lá disponíveis para os atletas. Enfim, então é uma coisa que ela curtia. Ela já participou de uma prova e sempre me cobra, mãe, eu quero correr de novo. Então, eu não tive muito essa inspiração na questão de corrida do meu pai, da minha mãe, mas eu acredito que eu estou sendo uma inspiração de corrida para ela, né? Não sei se um dia ela vai chegar a correr
mas que ela já viu ali do se esforçar Mas e algum tal. esporte ela vai praticar. Não, com certeza. E aí, tipo, ela sempre pergunta, tipo, ai, mamãe, tipo, você não conseguiu. Ela fala pra mim, porque eu não fui a primeira a chegar. E eu digo pra ela assim, filha, não é questão de ser a primeira a chegar. A questão é chegar. Deu assim, olha aqui a medalha. E quando ela correu pela primeira vez, ela viu isso. Ela teve um problema que ela foi com um tênis que não era de cadarço. E aí o sapato caiu do pé. E ela, claro, não conseguiu correr. Ela foi a última a chegar. Sei lá, tinha uns 5, 6 criancinhas correndo. E ela chegou triste. Eu falei pra ela assim, não, filha, você completou a prova. Tá aqui, ó, você conseguiu. Ela, ai, mas o tênis. Aprendeu, na próxima não venha com esse sapato. Mas mesmo assim ela curtiu, se divertiu, então eu acho que essa coisa do apoio também que tem na questão da corrida é muito interessante nesse sentido e também faz toda a diferença, né, quando a gente tem esse apoio nas outras atividades para conseguir retomar essa rotina. Uma academia que tem um espaço kids, por exemplo, que te oferece a possibilidade de deixar a criança aí enquanto está treinando, sabe? Então, um local onde você possa fazer uma atividade, seu filho também tem uma atividade no mesmo horário que você. Então, essas coisas facilitam a retomada do exercício, sim, caso a pessoa queira. E para a mulher é essencial, né? Aliás, para todo mundo é essencial, mas para a mulher que tem ali um filho, uma carga tipo maior, de repente de atenção e cuidado, tu conseguir extravasar tudo isso na prática de um exercício físico, com certeza vai fazer toda a diferença na vida. Para vocês, mulheres, o desafio é mais forte porque vocês também são mais fortes. E o homem que acha que eu estou errado, que passe pela dor de um parto e depois venha falar comigo. Mas isso não tem como acontecer. Cauana, me conte o teu pós-parto, como é que foi pra ti esse momento? Pra mim, embora eu tenha toda essa estrutura que seria ideal, pra mim foi bem difícil. Porque pra mim pegou a questão hormonal, eu chorava muito depois que o Pedro nasceu. A gente teve algumas intercorrências no primeiro mês de vida dele. Isso foi bem determinante para que eu desenvolvesse uma depressão pós-parto, que eu só fui entender que eu tinha 1 ano e pouco depois, que eu fui saber que era isso. Então, mesmo tendo tudo o que seria o ideal, eu senti uma tristeza que eu não sabia explicar. Eu tinha o Gustavo literalmente segurando na minha mão e eu me sentia triste, eu me sentia sozinha. Então, assim, hoje, o Pedro vai fazer 2 anos, dia 4 de julho. Hoje eu sinto que as coisas já estão se encaixando um pouco melhor. Então hoje, e aí a gente veio de uma sequência de cada semana um doente em casa. E aí eu acabava, buscando na creche, cuidando dos doentinhos em casa, eu fiquei doente. Enfim, coisas que eu tenho certeza que se eu tivesse no fim do dia calçado um tênis e ido fazer uma caminhada, teria sido melhor. Porque esse período, então, você teve que ficar sem atividade física nenhuma. Fiquei. E aí, consequentemente, vieram mais dores e mais doenças. Emendando uma coisa na outra, assim. E aí, agora, eu falei pro Gustavo vindo pra cá. Eu encaro o convite de hoje como uma reinspiração pra fazer, sabe? Porque é como tu falou, assim, ó. Quando eu tô correndo, parece que tudo vai se reorganizando dentro da cabeça da gente, né? As ideias que a gente precisa ter e não tem, o raciocínio, enfim, tudo que tu precisa e às vezes não consegue fazer, é aquela meditação em movimento, pra mim é a corrida. Então, não foi fácil, o pós-filho não foi fácil, não é fácil. Mas eu tenho já uma prova que eu tô inscrita e eu preciso treinar porque eu preciso concluir. Então, tem muito isso, assim. E os nossos projetos com a corrida dependem disso também, sabe? Que é o ir para lugares diferentes. A gente quer fazer coisas em lugares diferentes. Então, tudo isso depende também de treinar, né? Claro. Porque não adianta só o projeto. E para você, Gustavo, como foi esse apoio de pai, de marido, de amigo, de treinador? E ainda tem que manter a rotina de... e ter essa sensibilidade, né? De entender essa dificuldade que a mulher acaba passando também nessa situação e ser o braço forte ali do lado. O começo ali, o nascimento do Pedro foi complicado. A gente não aprende, né? A gente não é treinado pra isso. O dia que a gente chega com a criança no colo, na porta, e entra em casa, né? A gente não sabe o que fazer. E como a Cauana falou, o começo a gente teve alguns problemas ali de saúde com ele. E foi bem difícil.
Foi algumas noites, assim, bem difícil, assim, para dormir. E 3 horas da manhã, deve ter passado isso, com ele no colo, berrando, tu não sabe o que é. E a Cauana também, essa parte do início ali. E a gente não aprende, a gente não sabe o que fazer, a gente quer ajudar. Mas, graças a Deus, passou. Agora a adaptação na escola dele também foi um caos ali de umas 3, 4 semanas. E a gente vai tentando segurar a barra, manter. A atividade física, alguns momentos, fica de lado. A gente não tem como manter tudo também, a gente faz as nossas escolhas. Mas a maré passou assim, espero que agora melhore. Até porque para vocês não é só a satisfação, a realização, Trabalhar? É o trabalho de É o vocês. trabalho. Né? É o trabalho, né? E esse não pode parar, né? Então, os meus treinos hoje é trabalho. Eu ir para Beira-Mar, escutar alguma coisa sobre empreendedorismo, tentar reunir as ideias. Então, meu treino hoje é muito mais voltado para isso, para tentar encaixar as ideias dentro da cabeça do que performance, digamos assim. Deixa eu só aproveitar que você mencionou ali, eu também tinha essa ideia do... Não existe manual, né? Para ser pai, para ser mãe. Não existia, Carol Castro. Não existia, porque eu vou recomendar aqui à nossa audiência, você que está próximo de ser pai também tem essa preocupação. É claro que nós temos as experiências vividas, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, do convívio, mas quando cai na prática para ti, é aí que o bicho pega. Mas eu recomendo a leitura do Papai é Pop, do Marcos Pianges, porque ali ele tem o dom, né? Ele é um comunicador aqui de Santa Catarina, para quem não conhece, né? E depois tem a Mamãe é Rock também, né? Que a esposa dele colocou o outro lado, né? O lado da mãe. E é uma experiência de paternidade que eu faço questão de compartilhar aqui com os papais novos, papais frescos que estão chegando nesse mundo, que leiam, que lá vocês vão ter, sim, um manual do que é ser pai, do que é ser homem ao lado de uma mulher. Isso é importante, porque é uma aventura. Eu tô me preparando pra segunda agora. Gostei da primeira. Catarina, vem aí. Meu caro André Celeste, por gentileza, prepare a nossa vinheta, porque agora chegou a hora de trazer os nossos convidados para saber deles. Que corrida foi essa? Cauana Pereira, começamos com você. Teve alguma corrida que transformou algo na sua vida ou que fica guardada num espacinho especial das suas boas lembranças? Sim. Mais de uma eu vou estar bem rápido para focar na hoje a última, né? A primeira linha de chegada não tem como não ser especial, assim, que é bem marcante, bem emocionante. A minha primeira meia maratona, que é correr 21, não é fácil, mas do meu ritmo eu fiz. Quanto tempo de treino pra meia maratona? Ele já tava com o Gustavo? Ou como já é que fez? tava com o Gustavo. Mas são... pra tu te preparar pra uma prova assim, normalmente são 12 semanas, né? 12 semanas, mais ou menos. E aí, tinha ao longo de... né? Daí fazia um de 10 no fim de semana, um de 13. Depois evoluiu pra... Meu último longo antes da meia foram 17 quilômetros. Nossa. E aí, eu saí da minha casa... ali no Cobrasol, peguei a Beira-Mar de São José, fui por Coqueiros e aí já era um solo diferente do que eu pegaria na prova, né? Porque é bastante subida e descida. A orla de Coqueiros inteira até a Beira-Mar Continental, voltei para casa, voltei para Beira-Mar de São José. Precisava rodar mais um pouquinho, daí fui mais um pouquinho até que deu 17. E aí fiz os 21. São Silvestre, que eu acho que é uma coisa que só fazendo para entender, que é muito legal. E faz parte de um projeto nosso de vida com a corrida, que é ir conhecer um lugar e aproveitar e fazer uma prova de corrida. São Paulo eu já tinha ido, mas primeira vez com o Gustavo. Aí a gente fez todo esse bem bolado que a gente queria fazer. Mas hoje eu acho que uma prova que tá muito especial para mim, assim, e foi a última que a gente fez... Foi a Maratona do Vinho, em Bento Gonçalves. E foi especial por quê? Porque foi a primeira prova que a gente fez como equipe Gol, da nossa empresa, todo mundo uniformizadinho. Foi com a minha família, né? O Gustavo e mais 2 primas minhas. Para fazer essa prova, a gente alugou uma casa bem grande lá em Bento, uma casa muito legal. Então, assim, a gente reuniu a família, fez a prova, fez a primeira prova como equipe da Gol. E aí, quando a gente chegou de volta, tava lá a família toda esperando, fizeram uma festa, que a gente chegou, o nosso filho
Pedro pequenininho, olhava pra gente, vibrava junto, assim, a gente tem até vídeo disso. Então, hoje, essa é a prova que tá muito especial pra mim, assim, porque reuniu tudo que pra mim é importante na vida, sabe? Tava meu filho, meu marido, a minha família, uma parte da minha família, num lugar diferente, num lugar especial. A prova é muito legal de fazer, porque o Gustavo fez por performance. O Gustavo, se tu perguntar, tu viu algum cacho de uva? Ele não viu. Tu degustou algum vinho? Não degustou. Eu fui com uma das minhas primas, a gente fez curtindo a prova toda. A gente parou em cada parreira que tinha. A gente colheu uva, a gente comeu uva, a gente degustou vinho, a gente se divertiu. A gente correu no meio daquelas parreiras, tiramos um monte de foto, coisa. Fizemos amizade com todo mundo. E chegamos ainda com uns cachos de uva na mão. E todo mundo olhava. Ai, vocês pegaram... Todo mundo queria pegar também, ninguém teve coragem. A gente teve. Pegamos os cachos de uva. O pós-prova muito bom, né? Olha, o melhor que a gente já nunca comeu teve. Tanto numa prova. Churrasco, vinho, chopp, macarrão e doce. Muito legal. Uma vibe muito legal. Então, assim, foi muito especial e a gente vai fazer de novo, né? E pra você também, se fosse pra escolher uma corrida, seria essa? Ou tu tem alguma outra, Gustavo, que foi a tua? Que corrida foi essa? Eu fiquei pensando nisso nessa parte do episódio e veio várias na cabeça, mas uma especial foi uma... Eu não conhecia a Cauana ainda e foi uma meia maratona também. Foi a segunda meia que eu fiz foi agora em Bento, então era a única. Fazia pouco tempo que eu tinha vindo de Porto Alegre, morava aqui, então não tinha uma rede de amigos muito grande. Eu tinha o pessoal do meu trabalho, que eu conhecia, e onde eu morava, na Lagoa. Então, me preparei para a prova, mas eu não tenho o costume de falar para as pessoas. Eu fico quietinho, faço ali meus treinos e para tentar não dar zica. E era a Maratona Internacional de Floripa, 2018, se eu não me engano. Aí eu fui sozinho lá, estacionei minha moto, fui 6 da manhã, frio, e fui para a prova. A prova em si foi tranquila, eu tinha um objetivo de fazer abaixo de 2 horas, fiz 1h58, aí foi tudo tranquilo. Sabe quando tu tá chegando na linha de chegada, tu tá, eu acho que uns 300 metros da linha de chegada, que tu não chegou ainda no garrafão onde as pessoas estão te aplaudindo, mas tu já enxerga. Isso. A minha mãe, ela trabalha à noite no hospital em Porto Alegre, e um dia antes só que eu não tinha comentado com ninguém. Eu liguei pra ela e perguntei se ela tava de plantão. E ela falou que tava. Eu falei, mãe, talvez eu te ligue amanhã de manhã. Meio que umas ideias na cabeça. Talvez eu te ligue amanhã de manhã. Não, tudo bem, pode ligar. E fui pra prova. Faltando esses 300 metros, começou a me arrepiar. Começou a subir uma adrenalina em mim que eu não senti mais em nenhuma prova. Começou a subir, eu comecei a chorar e me tremer. E, amadora, o celular no bolso, o fone com cabo por dentro da camisa aqui. E eu comecei a chorar. E eu não tinha com quem dividir aquela emoção. Isso foi muito ruim pra mim, de olhar pro lado, o pessoal que já tinha chego, se abraçando, os amigos. Eu ali sozinho e precisava transbordar aquilo. Saquei o celular do bolso e liguei de vídeo pra minha mãe. Minha mãe, acho que ela tinha chegado do trabalho, dormi um pouquinho, acordou com a chamada. Aí tava minha mãe no telefone, alô, oi. Eu chorando, mãe, tô chegando aqui, ó, olha aqui, ó. Meio maratonista, e minha mãe sem entender nada, assim, dando bola. Com sono. Legal. Tinha acabado um plantão. Meu filho, tadinho, deve estar bêbado em algum lugar. Mãe, tô chegando. Cara, aquela emoção. E aí depois, lembrando das provas, depois quando tu vai pra performance, tu não sente isso. Eu chego numa prova só querendo respirar normal, mas a emoção que eu senti nessa meia maratona, conseguindo ligar pra minha mãe, não tendo com quem dividir no pós-prova ali de, cara, eu venci, eu consegui, uma meia maratona, quem corre sabe. E, nossa, isso me marcou demais. E depois, relembrando, foi muito legal eu relembrar disso. Dá vontade de chorar. Que depoimento. Ô, Carol, você como já é da casa, já esteve em vários outros episódios aqui com a gente, você já respondeu que corrida foi essa. Mas você, anteriormente, falou que está se preparando para uma próxima corrida. Então, eu vou inverter a pergunta. Dia que corrida 24, será essa? Dia 24 de agosto, a meia maratona de Floripa, a maratona de Floripa. Acho que é a maratona, eu acho que é essa. Ou a meia, agora, não sei. É 24 de agosto. E tu vai fazer a meia maratona? Claro que não, né, gente? Peraí, agosto, Calma julho, aí. junho. São 3 meses Dá de preparo tempo. para uma meia. Dá tempo? Não. Ó, Ah. eu cheguei lá pro Guilherme
Quem é Guilherme? Conta. Guilherme Dutra, lá da Ah, tá. GD. Falei pra ele assim, ó, estou fraca, preciso me fortalecer, vou começar a fazer funcional, preciso de músculos de novo, né? E aí depois eu quero voltar a correr. Ele falou assim, ok, beleza, não sei o que, tá, tudo certo, vou voltar a correr. Não botei data pra ele. Só que aí já o meu afilhado Luiz Felipe, 20 anos já, Já? um moço de 2 metros, né? Ele não me chama de... ele me chama de tia. Ô, tia, vamos correr, tia. Vamos correr, tia. Vamos correr, vamos correr. Eu comecei a treinar e tal, porque ele é da musculação. Também Aham. é estudante de educação física. Daí eu falei assim, beleza, vamos correr. Ele queria fazer tipo, vamos correr a prova que vai ter semana que vem. A última vez que eu fui na casa dele, eu falei, não é assim que funciona. Eu sei, prova da semana que vem. Tu começou a correr faz 1 semana, rapaz. Aí ele assim, então quando? Daí eu falei pra ele, vamos correr em agosto. Vai ter a maratona de Floripa, vamos fazer a prova. Só que eu quero que tu comece a postar as coisas e me marca lá no Instagram. Não vi nenhuma marcação até agora. Mas vai ser essa a prova. Fazer 5 Boa, de boa. leve, tranquilinha. Quero fazer respirando bem, chegando sem muito vai, cansaço e quero chegar com ele. Ah, Quero chegar com ele. Pra ter esse momento, e o Gustavo mencionou, né, daquela ausência da presença de um ente querido pra dividir no momento da chegada, a Carol já tá planejando, então, pra ter essa... Sim, pra quem Essa sabe no experiência com futuro, ele. um dia, né, quando ele esteja dando uma entrevista sobre corridas, ele diga que a primeira corrida dele, ele chegou com a tia dele, né? Claro. Muito bem. André Celeste prepara na voz da nossa querida Ju Rabelo a nossa próxima atração. Histórico de treino. E aí, vai abrir? Agora começando com ele, porque a Cauana já entregou que o Gustavo Oliveira é alguém que corre com o resultado em mente, a busca da performance. Mas para atingir a performance é preciso o trabalho do dia a dia, o treino. Atualmente, Gustavo, você está conseguindo ter treinos? Tem uma planilha? Qual é o teu histórico de treino hoje? A minha performance hoje é sustentar uma criança de 2 anos em casa. Então a força tá toda lá. Os meus treinos hoje é treino leve. Eu tava olhando no Garmin até. Cara, semana 2 treinos. Hoje é quinta, foi segunda e quarta. Treino leve pra tentar encaixar as ideias, que nem a gente falou no começo. Treino leve é relativo, né? Não, treino leve Depende de do boa. que é o leve O que dele, é né? o que é Como- leve pra ti? Até pela questão de... o funcional que a gente tem, iniciou tem 2 meses. Então, eu não saio da faculdade de Educação Física sabendo de como vendas, empreendedorismo, tudo isso. Então, é muita coisa que a gente vai estudando tudo junto. Então, meus treinos mas é leve. Mas o que é um treino leve pra ti? É 5,40 o pace, quase 6. Aham. Mas tu vai pelo pace ou pelo tempo? Eu vou Porque pelo também tempo, eu tem vou pelo isso, né? tempo. Pelo tempo, né? E a minha percepção de esforço. Tranquilo, sem estar ofegante. Eu preciso encaixar minhas ideias e pensar em marketing, um exemplo. Então não é treino para performance. Eu tenho meus treinos de tiros ali de vez em quando que eu faço. Que é o que dá, aí tu pode falar Que bem melhor daí pra gente, é é- o que te dá resistência, É. o que te dá velocidade, é o tiro, né? Que é Pra- o que te derruba, né? Pro desempenho ali quando eu quero... Eu acho que eu não te comentei. Eu me inscrevi na prova da Unimed. Olha Tô sabendo aqui, pessoal. Agora O Vá para a Corrida trazendo Tô sabendo informações aqui, em primeira pessoal. mão. Cauana não sabia. Não sabia. Abalamos o relacionamento Coisa, agora. Parabéns. Obrigado. Ah, viu? Vai dar tudo certo. Falou dos tiros, agora eu lembrei. Eu faço alguns treinos de tiro ali durante a semana, E mas... faz bastante isso também. Me inscrevi. O Up Hill foi assim. Ele não me falou antes que ele ia se inscrever para Up Hill, até porque eu não deixaria, talvez, ele participar. Up Hill, para quem não conhece, é apenas subir a Serra do Rio do Rastro. Uhum. Porém, tem algumas distâncias que tu pode escolher. E o Gustavo fez a maratona. Ele correu, saiu de Treviso e foi até o topo da Serra do Rio do Rastro. Que beleza. Então eu só soube quando ele ia começar. Mas a questão da performance, assim, ó, é minoria, que nem eu falei. A sensação mais gostosa que eu já tive da corrida foi uma prova que eu corri de boa, tranquilo, assim. O resto eu chego só querendo voltar a respirar normal. Então, pra todo mundo, começa. Uma coisa, eu gostaria de citar aqui uma coisa que a gente falou lá no começo, que eu me sinto muito desconfortável aqui, que eu não tô na minha zona de conforto. E isso eu comentei com a Cauana na vinda. Eu não tá na minha zona de conforto, não quer dizer... No dia que a gente recebeu o convite, automaticamente eu falei pra Cauana, não, vamos, vai ser legal. 2 segundos depois, minha cabeça começou, cara, não vai, fica aqui, é melhor, não vai, não te mete onde tu não... coisas do tipo.
E essa questão de empreendedorismo, a gente crescer a empresa, querer tudo, faz eu entender que tu não cresce na zona de conforto. Tu precisa sair, tu precisa... Não alcança o resultado na zona de conforto. E tanto profissional, na tua vida, nos estudos, onde for, tu não vai evoluir como pessoa. Então, tu tem que sair da zona de conforto. E eu tá aqui... Deixa eu ver como é que tá os batimentos. 115. Eu tô fora da minha zona de conforto, mas eu tenho a consciência que eu preciso disso para evoluir ali na frente. E a corrida é isso. Tipo, essa zona de conforto, tem gente que tá sentado no sofá e parece que tem um leão que vai me atacar aqui. E a pessoa tá sentada no sofá e parece que tem um leão que vai atacar ela, pra ela calçar o tênis e sair. Mas vai, dá esse primeiro passo, sai da zona de conforto, vai valer a pena, entra pra corrida. Pendura a primeira medalha no pescoço. Vários exemplos aí de todo mundo falando que vale a pena, mas o primeiro passo é muito difícil e eu entendo. Tá, e uma dica agora pra correr no frio... Essas temperaturas baixas que dá vontade de ficar deitada. Bota o máximo de roupa possível e vai. Um manguito, uma legging. Pra vocês? O Gustavo... correr com blusa, com casaco? O Gustavo, ele era assim até o dia que ele tinha que correr uphill. Como é que ele vai correr naquele frio? Tá. Aí ele comprou uma calça mas não térmica, esse frio aqui de beira da praia. Esse frio aqui, vai querer botar a cachecol pra correr? Voltando a quando a gente se conheceu... Nosso primeiro encontro foi no cinema, não sei o quê. Aí, quando foi ali umas 10 da noite, eu falei, eu preciso ir, que amanhã eu tenho prova de corrida. Foi ali que eu ganhei o Gustavo. Certeza. Amanhã eu preciso acordar cedo, que eu tenho uma prova de corrida. E aí, era a corrida do Lacre Amigo. Vocês ainda não eram da corrida naquela época. E aí, ele, fica mais um pouco. Não, preciso acordar cedo. E foi embora. Aquela foi a largada mais fria de prova que eu participei, era 6 graus. Ai. Então era legging, blusa térmica. Eu acho que eu não corri de corta-vento. Não lembro. Mas assim, o corpo foi acostumar com o que eu tava fazendo ali no 4º quilômetro. Porque era muito frio. Então, uma legging, o manguito, eu acho que o manguito às vezes, na maioria das vezes, o manguito é até melhor que a blusa térmica, porque a blusa térmica tu não tem o que fazer. Tu vai ter que ficar com ela até o final. O manguito, tu baixa ele ali, fica com ele no pulso mesmo. E pronto, se tiver calor, tá tudo E o próprio aquecimento, né? O aquecimento vai fazer toda a diferença depois na hora da tua corrida, ainda mais, acho que nesse período de frio. Gustavo, deixa eu te agradecer, então, você e a Cauana, por terem se disponibilizado esse momento. Até para quem não sabe, quem nos está nos acompanhando, o Gustavo acabou de contar pra gente, né, desse desafio dele sair da zona de conforto, estar aqui hoje diante de um microfone, de um estúdio de podcast. E nós estamos gravando esse episódio uma quinta-feira, feriado de Corpus Christi, que eles também botaram à disposição para vir aqui. Então, muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Cauana, por ter dividido com a gente aqui no Vá Pra Corrida e com certeza ter levado essa mensagem, essa inspiração e ter tantas informações que vocês nos passaram hoje aqui. Obrigado aos dois. Obrigada, Zanotto. E é isso. Quem nunca fez, eu acho que é pendurar a primeira medalha no pescoço, vai entender o que é a emoção de cruzar uma linha de chegada. A linha de chegada, ela vai estar ali te esperando, independentemente se tu corre rápido como o Gustavo ou corre devagar como eu. Mas é o sentimento de superação. E eu acho que isso é uma coisa que só te faz querer galgar novos passos, novos caminhos e abre um mundo de coisas na nossa cabeça que a gente vê que a gente consegue fazer mais. E espero que o Gustavo consiga, numa próxima corrida, uma oportunidade que a sua mãe esteja lá, presencial, na hora da chegada, para dividir esse momento, esse abraço contigo também, Gustavo. Eu que agradeço o convite, poder participar de tudo isso. E eu fiz a maratona de Porto Alegre, ela não pôde ir, né? Mas eu tava grávida de 9 meses e tava lá. E falar pro pessoal fazer o primeiro passo ali, sair da zona de conforto. Essa questão de performance é muito pessoal minha, porque eu venho do esporte ali, do futebol, competir, eu gosto disso. A Cauana não tá nem aí pra isso, então é uma coisa minha. Mas o que eu indico do pessoal é começar. Tem uma história rapidinha de uma prova do bistec que a gente fez, que tava chovendo, aí a gente vai entender essa questão de performance ou não. Que a gente tava sem o kit, foi aquele dia que deu tudo errado, a gente chegou atrasado na prova. A prova já tinha largado, eu acho que uns 7 minutos. O Paulo, ele que tava com o nosso kit, então ele deixou com a pessoa da organização pra não se entregar. A gente pegou os kits, largou 9 minutos depois do pessoal.
Nós chegando ali, faltando um pouco pra terminar, tinha uma senhorinha. E daí a gente era o último, né? A gente fez a festa com os fotógrafos, tudo, tirava foto e foi. Faltando um pouquinho pra chegar, tinha uma senhorinha ainda na nossa frente. Aí eu comecei com a Cauana, vamos passar ela. Não vamos terminar em último, Era vamos a nossa passar. performance. Vamos passar. E eu comecei a me tremer. E a Cauana, não, tô tranquilo aqui, meu pace e tal. Cauana, vamos passar só ela, por favor. Eu tava quase abandonando a Cauana e eu passar. Eu não vou terminar em último, eu vou lá. Mas a corrida é muito individual, de cada um. Dá o primeiro passo, começa, curte o teu treino, curte a prova. E muito obrigado pelo convite aí de novo. Eu agradeço muito. E quem quer treinar com vocês? Acha vocês como, aonde? Pode acessar o nosso Instagram, que é GO, Funcional e Corrida. E aí lá pode entrar em contato com a gente, conhecer. Por lá também vai conseguir acessar o Instagram da nossa loja, que é Go Suplementos Oficial. E aí vai ter o treino e o suplemento que precisar para praticar o esporte. Performance garantida. É. E obrigado, Carol Castro, por ter colocado a Cauana hoje junto com o Gustavo aqui nessa mesa no nosso podcast Vá para a Corrida. Eu que agradeço a oportunidade de reencontrá-los, porque a gente faz muito tempo que não se vê. Eu acho que a última vez que eu vi a Cauana, o pequeno era Pedro recém-nascido. tinha 3 meses. Já tá com 2 anos. Viu? Senhoras e senhores, muito obrigado também para você que acompanhou esse podcast Vá para a Corrida, com a operação do nosso querido André Celeste. Eu sou Henrique Zanotto e agradeço a você que acompanhou esse episódio. Também te convido para conferir outros episódios que estão aí na sua lista. E também daqui 2 semanas a gente retorna com mais um podcast Vá para a Corrida. Deixa de ser mandrião, vai correr!